Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da nossa série de vídeos que estou sempre trazendo para todos vocês que são inscritos no meu canal, que fazem parte do meu grupo do Facebook, que é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente, e para todos vocês que estão chegando agora no meu canal, muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 7 anos, trazendo uma infinidade de conteúdo para você, sempre com o objetivo de ajudar você a mudar o seu ponto de vista, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você muda o seu ponto de vista, você resolve qualquer problema. E como a gente está falando de problema, no vídeo de hoje eu vou falar com você que tem problema ou acha que tem problema. Né? E aí a gente vai bater um papo aqui e eu vou explicar para você porque os seus problemas não são na realidade problemas, e sim eles são os seus amigos. É, exatamente. Então fica aqui com a gente que eu vou estar explicando tudo isso no vídeo agora com vocês. Antes disso, e eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal e que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Quando eu peço para você se inscrever, é porque é importante para você, porque todas as vezes que eu lanço um novo vídeo aqui no canal, se você for inscrito e ativar as notificações, que tem um sininho aqui, você vai ficar sabendo que eu mandei um vídeo para você, ok? Então é importante você estar inscrito. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, o nosso canal fala de dependência química, fala de codependência familiar, fala de comportamento e como tudo isso está reunido e como tudo isso traz toda essa perspectiva de problemas que a gente tem na nossa vida. E eu venho aqui com vocês trazendo dicas, trazendo sacadas, trazendo ideias para ajudar você a olhar o mundo de uma outra forma, e eu tenho certeza que quando você olhar o mundo de uma outra maneira, aquilo que você achava que era um problema, ele passa a ser o seu grande amigo. No meu vídeo passado, onde eu falei sobre como você pode mudar a sua vida em 30 dias, muitas pessoas entraram em contato comigo querendo saber como que eu faço? Como que eu não faço? Minhas dúvidas, e não é tão simples assim. Ricardo me ajuda, Ricardo me ajuda. E aí, claro, eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente dar um primeiro passo, dar um primeiro movimento para você que assistiu o vídeo, ok? E se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima, que aí você clica, assiste o vídeo, e aí depois você volta aqui, ou você assiste este vídeo, e depois você assiste como você pode mudar a sua vida em 30 dias. A questão que as pessoas me colocaram nas dúvidas, que elas me mandaram por e-mail, por mensagens e tudo, é a seguinte dúvida. Ricardo, você falou que eu posso mudar a minha vida, que eu posso escolher quem eu quero ser, que eu posso mudar, que é fácil, que é só reprogramar a mente. Mas eu tenho um monte de problemas. Eu quero mudar a minha vida, mas se eu mudar a minha vida, como que eu vou? Olha só, eu vou falar aqui uma situação. A pessoa chegou para mim e falou assim: Ricardo, eu tenho problema com meus filhos, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com meu trabalho. Então assim, a pessoa, ela praticamente ela tem problema com tudo. Entende? Então, se você está nessa situação onde a sua vida ela parece um problema, claro, vai ficar um pouco mais difícil você transformar a sua vida em 30 dias. Por quê? Porque a gente parte do princípio que transformar a vida é uma parte de cada vez. E aí é que entra hoje o meu objetivo aqui com esse vídeo. Então vamos lá. Para você que tem um monte de problemas, a melhor maneira de resolver qualquer problema, e isso eu gostaria que você guardasse muito bem, é como que você vai resolver todo e qualquer problema da sua vida, ok? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver qualquer problema é entender o que é um problema. Ok? Aí eu pergunto, o que é um problema para você? O que significa problema para você? O que você acha que é um problema?
E aí a gente começa a aprender aqui, se você já vem assistindo os meus vídeos, você vai começar a aprender que o mundo, na verdade, ele só é aquilo que a gente consegue ver. E por isso que eu venho aqui tentar te fazer ver por outras maneiras. Aquilo que você acha que é um problema, ele não é um problema. É como se a gente estivesse na escola. E a vida tem fases. E à medida que a gente vai evoluindo na vida, à medida que a vida vai passando, a gente vai passando pelas fases da vida. E aí é que está o grande entendimento que eu queria passar para você hoje, que me diz que tem problemas. É entender que o que você acha que é um problema na sua vida, ele simplesmente é uma fase, e essa fase está dizendo assim para você: olha, você tem um novo desafio, você tem uma nova fase, e para você passar para a nova fase, passar por esse desafio ou subir o próximo degrau, você precisa aprender alguma coisa. O que você tem que entender é: se você tem muitos problemas, é porque você parou na vida em algum momento. Porque assim, um problema é só uma falta de uma capacidade de você passar para uma próxima fase. Você está com problema com seus filhos, mas você não teve problema com seus filhos desde o dia que eles nasceram. Você passou um período que estava maravilhoso e de repente chegou uma certa altura que os filhos começaram a dar problema. Opa! Aí o que você fala? Ah, estou entrando numa fase diferente. Normalmente essa fase é quando os filhos começam a ficar adolescentes, porque aí eles vêm desafiar a gente, eles querem fazer tudo aquilo que você que tem filho já sabe disso e eu não vou falar aqui nesse vídeo. Se você tem problema com seus filhos, é porque você chegou numa nova fase e o que você precisa? Você precisa recursos, tá? E quando eu falo a palavra recursos, eu estou querendo dizer, você precisa de capacidades internas para poder administrar a situação, tá? Se você tem problema com dinheiro, você nunca teve o mesmo problema com dinheiro a vida inteira. Teve momentos da sua vida que você teve mais problema, teve momentos da sua vida que você teve menos problemas. Quando você passa por essa fase de ter mais ou menos problemas, é porque você está passando por estágios que você tem que saber alguma coisa além do que você já sabe para poder passar para um outro nível. Você ganha um salário, por exemplo, você ganha 10 e a sua vida vem vindo com você ganhando 10. Só que a vida vai se transformando e aquele 10 não é mais suficiente. O que você tem que fazer? Você tem que adquirir novos recursos, novas capacidades, ou para controlar a sua vida, ou para ganhar mais dinheiro. Então, não ter dinheiro para pagar as suas contas não é um problema. Ele só está te dizendo, é só a vida te dizendo que você precisa de mais recursos para poder administrar essa nova fase. Você tem problema com seu marido. Tudo bem, você não teve problema com seu marido a vida inteira. Teve um momento em que era tudo lindo e maravilhoso e a coisa foi chegando num patamar que hoje você encara como um problema. Você está passando por uma fase que você tem que superar essa fase. Para superar essa fase, você precisa de recursos, você precisa de capacidades, você precisa de um novo entendimento, você precisa de habilidades diferentes da que você tinha antes de ter aquilo que você chama de problema. Se você conseguiu entender isso que eu estou falando, a gente tem que começar a entender que o problema, ou aquilo que a gente chama de problema, na verdade, ele não é um problema. Olha que maravilha! E isso foi uma coisa que eu entendi há um tempo atrás e passei a entender que não existem problemas na vida. Honestamente, eu não tenho problema na minha vida. Eu não tenho. Por quê? Porque quando eu chego num ponto onde eu não consigo resolver aquela questão, eu paro e eu faço aquilo que eu vou propor aqui para você.
Ah, eu não consigo resolver isso. E agora? Em vez de eu falar assim, nossa, eu tenho um problema, ai que problema, e agora? Eu tenho um problema, que é normalmente o que todo mundo faz. Eu quero te ensinar hoje a quando você se deparar com um problema, que é aquilo que você chama de problema, ou uma incapacidade de lidar com uma situação que a vida está colocando para você, você tem que fazer o seguinte questionamento. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ok? O que você tem que perguntar todas as vezes que você achar que tem um problema? Você tem que chegar para você mesma e olhar para o seu problema e perguntar para o seu problema: o que eu preciso saber para resolver esse problema? Ou qual capacidade eu deveria ter para resolver esse problema? Por exemplo, se você tem problema com seus filhos adolescentes, em vez de você ficar pensando, a vida, e não sei o quê, e ficar colocando foco naquilo que você acha que é um problema, você tem que colocar foco naquilo que pode resolver isso. E aí o que você faz? Você chega e fala assim, bom, eu estou com dificuldade de entender o meu filho. O que eu preciso? Você não precisa de dinheiro, às vezes, mas você não precisa de recursos materiais, talvez. Talvez você precise de recursos internos, de capacidades emocionais, de capacidades intelectuais, de mais paciência, de mais tolerância, de mais compreensão, de mais entendimento. Então, por exemplo, vamos dizer assim, se eu estivesse na sua situação e você tivesse um problema com seu filho adolescente, o que eu pensaria? Eu começaria pensando assim, bom, eu tenho que primeiro entender isso é básico, tá? Isso para você que é pai ou mãe de adolescente sabe que isso é básico e não existe. Se você chegar para mim e disser, eu nunca tive problema com meus filhos adolescentes, por favor, escreva aqui nos comentários, tipo, eu nunca tive problema com meu filho adolescente, porque é impossível. Não existe família que eu conheça que não teve, em algum momento, problema com seu filho adolescente. O que acontece? Então o que a gente vai fazer nesse momento? Voltando, no vídeo anterior, onde eu falei como você mudar a sua vida, era parte disso. Por quê? Porque quando você faz uma reprogramação da sua mente, você está colocando recursos, capacidades e uma maior capacidade de agir em relação à vida. Então, se você tem um problema com seu adolescente, o que você vai fazer? Bom, o que eu preciso? Olha a pergunta. Quem eu preciso ser, ou saber, ou ser capaz de, para poder lidar com essa situação? Tá entendendo? E aí é que entra o vídeo falando de como você pode mudar a sua vida. Você vai pegar essas perguntas que eu acabei de falar e você vai atrás de material. Você vai ver os livros dos psicólogos que falam sobre os adolescentes. Você vai ver vídeos que falam como ter mais paciência, como ser mais compreensivo, como ter o melhor diálogo com os filhos, como entender a cabeça do jovem, como. Tá entendendo? E aí é que entra como você muda a sua vida em 30 dias. Se você fala que tem muitos problemas, normalmente quem fala que tem muito problema disso, problema daquilo, a minha vida é um problema e aquela coisa toda, eu tenho certeza que a sua cabeça ela é como se tivesse um redemoinho de problemas aqui e tudo aquilo ao mesmo tempo e aquilo fica te sufocando, te pressionando. Eu sei como é que é isso, tá? O que você vai fazer? Mas você tem que fazer o que eu estou falando, porque senão não dá certo. Você vai pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, e você vai escrever quais são os seus problemas. Tenho problema com meus filhos. Tenho problema com meu dinheiro.
tenho problema com meu marido. Você vai escrever isso no papel. Aí, olhando para esse papel escrito, você vai colocar uma nota de 1 a 10 para a intensidade do problema. Por exemplo, para mim o maior problema desses 3 é o problema que eu tenho com meu filho. Então ele é nota 10. Olhando os problemas, eu tenho problema com meu marido, mas é mais ou menos. O marido é nota 5. Eu tenho um problema de dinheiro. O dinheiro é mais ou menos. O dinheiro nota 7. Aí o que você vai fazer? Olhando para essa lista, você vai ver qual que é a sua prioridade para resolver primeiro. Aqui nesse exemplo que eu estou te dando, se o seu maior problema for os seus filhos, você vai deixar tudo aquilo que você acha que é um problema, que também você está passando, vai deixar de lado. Você vai ter que deixar de lado e você vai colocar o foco só no primeiro problema, que são os seus filhos, aqui nesse exemplo, tá? E uma coisa que é muito legal é que se você trabalhar em cima desse principal problema, normalmente, uma vez que você passa por isso e você consegue solucionar, aqueles problemas que você tinha, eles começam a diminuir de intensidade e algumas vezes eles até somem. Que isso já aconteceu comigo. Talvez não aconteça com você, eu espero que aconteça. Por quê? Porque às vezes a gente está tão louco com um problema que o nosso estado emocional influencia no nosso relacionamento com o nosso marido. Se a gente não está bem por causa de um problema, a gente desempenha pior no nosso trabalho e desempenhando pior no nosso trabalho, a gente tem um mau trabalho, você está insatisfeita com o seu trabalho, você não tem uma cabeça fresca para ganhar mais dinheiro, para promover o seu trabalho, para conversar com as pessoas. Encare os problemas como seus amigos. Por quê? Porque o problema ou a situação que você chama de problema, ele é só a vida batendo na sua porta e dizendo: olha, fulano, você precisa aprender isso, aquilo e aquilo para poder passar por essa fase. É simples assim. Simples assim. Tudo aquilo que você achar que é um problema, você muda. Você não tem mais problemas. Você fala: olha só, a vida está batendo na minha porta, me dizendo: olha, aprenda isso, isso e isso, porque você chegou no fim dessa fase e você tem que passar de fase. Olha como fica mais leve para você lidar com uma coisa que você estava achando que era o fim do mundo. Porque na verdade é assim. Se você lembra, quantas coisas que você pode enumerar e falar assim: nossa, eu tinha um problema, eu tinha um problema, eu tinha um problema, e hoje aquilo que era um problema antigamente não é mais um problema hoje. E aí o que acontece? Se você parar para pensar, por que não é mais um problema? Porque você conseguiu uma solução. Como é que você conseguiu uma solução? Através de uma capacidade, de uma inteligência, de um recurso interno que você precisou para superar aquela dificuldade. Entenda que o problema, ele é seu amigo, batendo na sua porta, dizendo que você precisa passar por uma fase e você tem que colocar os seus problemas numa lista e enumerar qual que você vai trabalhar primeiro. Ok? Eu gostaria que, se você entendeu o que eu falei, dá um joinha. Se você não entendeu o que eu falei, você escreve aqui nos comentários, me manda e-mails, me manda mensagem, que aí eu volto aqui e a gente vai estar falando mais sobre como resolver aquilo que você chama de problema. Como eu sempre falo, e é por isso que eu sei que eu não tenho problemas, tá? Eu tenho tanta convicção disso, por quê? Porque quando a vida bate na minha porta dizendo: olha, Ricardo, você está numa fase assim, eu falo: olha, mais uma oportunidade de aprender algo novo. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Ele coloca situações na nossa vida para nos desenvolvermos como ser humano. A gente não pode ficar parado. E o que faz a gente não ficar parado são os nossos objetivos e os nossos desafios. Deus, da maneira que você acredita como Ele seja, Ele traz
para nós oportunidades sempre de nós crescermos. Por quê? Porque não há ninguém além dele. Ok? Um grande abraço, um beijo no seu coração e a gente continua aqui. Se tiver dúvida, escreve aqui nos comentários ou me manda mensagem. Um grande abraço, até o próximo vídeo.